Meu nome é Lucas, tenho 24 anos, e hoje quero compartilhar com os irmãos um testemunho que marca a fidelidade de Deus na minha vida. Não é um relato fácil de contar porque envolve dor, medo e muitas lágrimas, mas também mostra como o Senhor ouve as nossas súplicas quando clamamos a Ele com fé. Esse testemunho é para a glória do seu nome, para que muitos possam ser fortalecidos e crer que mesmo nas provações mais difíceis, Deus está no controle. Tudo começou em meados de 2022, quando notei uma pequena ferida no meu rosto, bem perto do nariz, do lado esquerdo. No início não dei muita importância, achei que fosse uma espinha ou uma irritação qualquer, mas com o passar das semanas, aquela feridinha não sarava. Pelo contrário, ela foi crescendo devagar, e a pele ao redor começou a ficar vermelha e um pouco endurecida. Eu tentava passar pomadas, lavava com água e sabão, mas nada adiantava. Às vezes, até sangrava um pouco quando eu passava a mão sem querer. Como sou uma pessoa que não gosta de médico, deixei para lá, pensando que ia melhorar sozinho. Mas minha mãe, que sempre foi muito atenta, começou a ficar preocupada. Ela me olhava com aquele olhar de mãe, cheio de cuidado, e dizia: "Filho, isso não está normal. Você precisa mostrar para alguém." Eu respondia que não era nada que ia passar, mas no fundo, uma pequena dúvida já tinha começado a me incomodar. Até que um dia, depois de quase 3 meses, a ferida já estava maior, com uma crosta no meio e uma borda levantada. Foi quando minha irmã, que é enfermeira, viu e ficou séria. Ela me chamou num canto e disse: "Lucas, isso não parece uma coisa simples. Você precisa ir num dermatologista, pode ser algo mais sério." Aquilo me abalou. Eu nunca tinha tido nenhum problema de saúde grave, e de repente aquela palavra sério ecoou na minha cabeça como um alerta. Marquei a consulta, mas os dias até lá foram de muita ansiedade. Eu orava todas as noites, pedindo a Deus que não fosse nada demorado, que Ele me desse paz. Lembro que numa dessas noites, depois da reunião na congregação, fiquei um tempo a mais no salão sozinho e clamei: "Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Se isso for algo ruim, dá-me forças para enfrentar. Mas se for da tua vontade, cura-me, para que o teu nome seja glorificado." Aquela oração me trouxe um pouco de alívio, mas a incerteza ainda pesava no coração. Chegou o dia da consulta. O médico me examinou, fez algumas perguntas e, com um rosto sério, disse que precisava fazer uma biópsia. "Pode ser um carcinoma basocelular, um tipo de câncer de pele", ele explicou. Na hora foi como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Câncer? Eu, com apenas 23 anos? Como isso era possível? Saí do consultório atordoado, com a cabeça latejando. Minha mãe, que tinha ido comigo, segurou minha mão com força e disse: "Vamos orar, filho. Deus está no controle." Os dias seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Enquanto aguardava o resultado da biópsia, eu me sentia como se estivesse num túnel escuro, sem ver a saída. Às vezes acordava de madrugada com o coração acelerado, suando frio. Pensava em tudo, no tratamento, nas cicatrizes, na possibilidade de piorar. Mas, mesmo no meio daquele desespero, havia momentos em que uma paz inexplicável vinha sobre mim. Era como se Deus estivesse sussurrando: "Confia em mim." Quando o resultado chegou, a confirmação veio: carcinoma basocelular. O médico explicou que era um tipo de câncer de pele não tão agressivo, mas que precisava ser tratado logo, porque poderia crescer e causar danos maiores. A solução seria uma pequena cirurgia para remover o tumor, seguida de acompanhamento. Eu ouvi tudo em silêncio, mas por dentro, era como se uma tempestade estivesse acontecendo. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei deitado na cama, olhando para o teto com lágrimas escorrendo. Lembrei de tantos irmãos na congregação que tinham passado por provações e saído vitoriosos pela fé. Lembrei das palavras do irmão que dirige as reuniões, quando ele diz: "Deus não nos promete uma vida sem lutas, mas promete estar conosco em todas elas." Aquilo me deu um pouco de força. Peguei a Bíblia e abri em Salmos. Li o capítulo 23. "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo." Aqueles versículos foram como um bálsamo para minha alma. No dia seguinte, contei para alguns irmãos mais chegados. Eles me abraçaram, oraram comigo e me encorajaram. Um deles, o irmão João, que já tinha passado por uma cirurgia difícil, me disse: "Lucas, Deus é fiel. Ele não vai te deixar. Nós vamos orar por você, e você vai ver a mão dele agindo." Aquelas palavras me fortaleceram. Decidi que antes de marcar a cirurgia, ia jejuar e buscar a Deus com mais intensidade. Comecei a jejuar nas quartas e sábados, como fazemos na congregação. Passava horas em oração, clamando não só pela minha cura, mas pela paz que só Deus pode dar. Minha família também se uniu em oração.
Minha mãe, meu pai e minha irmã oravam todos os dias por mim. Às vezes, à noite, eu ouvia eles orando no quarto ao lado, e aquilo me comovia profundamente. Uma coisa que marcou muito foi quando, numa reunião de oração, o irmão que dirigia pediu para que todos os presentes intercedessem por mim. Naquele momento, senti o Espírito de Deus encher aquele lugar. Muitas mãos se levantaram, muitos corações clamavam ao Senhor em meu favor. Eu me ajoelhei ali, com lágrimas nos olhos, e disse: Senhor, se for da tua vontade, cura-me sem precisar de cirurgia. Mas se for necessário passar por isso, dá-me forças para testemunhar do teu poder. Os dias foram passando, e a data da cirurgia se aproximava. Mas algo estranho começou a acontecer. A ferida, que antes estava sempre vermelha e às vezes sangrando, começou a diminuir. A crosta foi caindo aos poucos, e a pele ao redor foi ficando menos endurecida. Eu não queria criar falsas esperanças, mas não podia ignorar aquilo. Mostrei para minha irmã, e ela, surpresa, disse: Lucas, parece que está sarando. Mas eu ainda tinha medo de acreditar, com receio de ser apenas uma melhora temporária. Até que uma semana antes da cirurgia, resolvi voltar ao médico para uma nova avaliação. Ele examinou a área e ficou visivelmente surpreso. Isso aqui está quase completamente curado, ele disse, incrédulo. Não há mais sinais do tumor. Vou pedir um novo exame para confirmar, mas pelo que estou vendo não será necessário operar. Naquela hora foi como se um peso imenso tivesse sido tirado das minhas costas. Saí do consultório tremendo não de medo, mas de emoção. Deus tinha ouvido as nossas orações. O novo exame confirmou: não havia mais nenhum vestígio do carcinoma. O médico, que não era crente, apenas balançou a cabeça e disse: isso não é comum. Você teve sorte. Mas eu sabia que não era sorte. Era a mão poderosa de Deus agindo em resposta às orações de muitos irmãos que clamaram por mim. Quando contei a notícia na congregação, foi um momento de muita alegria. Muitos irmãos choraram comigo, outros louvaram a Deus em voz alta. O irmão que dirige as reuniões lembrou a todos que Deus ainda opera milagres, que ele não mudou. Aquilo fortaleceu a fé de muitos, inclusive a minha. Hoje, quando olho no espelho, vejo apenas uma pequena marca no lugar onde antes havia aquela ferida feia e dolorida. Mas essa marca, para mim, é um lembrete do poder de Deus. É uma prova de que Ele ouve, que Ele cura, que Ele se importa com cada um de nós. Esse testemunho não é para engrandecer a mim, mas para mostrar que mesmo nas lutas mais difíceis, Deus está presente. Ele não nos abandona. Às vezes a resposta não vem do jeito que esperamos, ou no tempo que queremos, mas Ele sempre age pelo nosso bem. Se eu tivesse que passar pela cirurgia, mesmo assim Deus estaria comigo. Mas Ele, na sua misericórdia, escolheu me curar de uma forma que não só me livrou do sofrimento, mas também serviu para fortalecer a fé de muitos irmãos. Quero agradecer a todos que oraram por mim, que me apoiaram, que me deram palavras de ânimo. E acima de tudo, quero agradecer a Deus, que é fiel e misericordioso. Que esse testemunho sirva para encorajar aqueles que estão passando por provações. Não desanimem. Clamem ao Senhor com fé, busquem a Ele em oração e jejum, e confiem que Ele fará tudo pelo nosso bem. A minha vida não é mais a mesma depois dessa experiência. Aprendi que a saúde é uma bênção que não podemos dar como certa. Aprendi que a fé não é apenas crer que Deus pode, mas confiar que Ele fará o melhor por nós, mesmo quando não entendemos. E acima de tudo, aprendi que a congregação cristã é uma família, onde os irmãos se apoiam, oram uns pelos outros e testemunham juntos das maravilhas de Deus. Que o nome do Senhor seja louvado para sempre. Amém. Há coisas que só quem passa entende. Quando o médico falou daquele jeito sério, com aquelas palavras difíceis, carcinoma basocelular, senti o chão se abrir debaixo dos meus pés. Não era apenas uma ferida, não era só uma dor passageira. Era algo que podia crescer, que podia me levar a tratamentos longos, a cicatrizes maiores, ao medo que eu nunca tinha sentido antes. Mas foi ali, naquele consultório, que eu ouvi uma voz dentro de mim dizendo: confia em mim. Não foi um som, não foi uma voz humana. Foi algo mais profundo, como se o próprio Espírito de Deus estivesse me segurando pela mão antes mesmo que eu saísse dali. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, lembrando de cada palavra do médico, de cada possibilidade que ele tinha mencionado. Mas então me lembrei das promessas de Deus. Abri a Bíblia, não por obrigação, mas por uma necessidade que ardia dentro de mim, e li em Salmos 34. Muitos são os males do justo, mas o Senhor o livra de todos. Aquilo não era só uma frase bonita. Era uma verdade que eu precisava agarrar com todas as minhas forças. E foi o que fiz. Comecei a orar não com palavras ensaiadas, mas com o coração partido, pedindo a Deus que me mostrasse o seu poder.
Não como um favor, mas como um pai que sabe o que é melhor para o seu filho. No dia seguinte, contei aos irmãos da congregação. Não foi fácil. Ver a preocupação nos olhos deles, ouvir as vozes tremendo enquanto oravam por mim. Mas foi ali que senti o peso da intercessão. Não era só a minha fé que estava em jogo. Era a fé de uma igreja inteira de pessoas que, sem nem sequer hesitar, colocaram as mãos sobre a minha cabeça e clamaram a Deus como se a minha cura fosse a coisa mais importante do mundo para elas. Isso me ensinou algo que nunca esquecerei. Na congregação cristã, ninguém sofre sozinho. Quando o membro chora, todos choram. Quando um é curado, todos se alegram. Os dias que se seguiram foram de uma luta interna que só quem já passou por uma prova assim conhece. Havia momentos em que a fé parecia forte, inquebrantável. Outros em que a dúvida vinha como uma onda perguntando, e se Deus não quiser curar? Mas foi nessas horas que as palavras dos irmãos mais velhos ecoavam na minha mente. Deus não é homem para que minta. Se ele prometeu, ele cumpre. E eu me agarrava a isso. Não como um refúgio último, mas como a única verdade que fazia sentido. Porque no fim das contas, o que mais temos além da palavra de Deus? O que mais nos sustenta além da certeza de que ele é fiel? Uma irmã da congregação, Dona Maria, aquela que sempre chega cedo para limpar o salão e que tem as mãos marcadas pelo trabalho, me chamou num canto depois do culto. Segurou as minhas mãos, olhando nos meus olhos com uma seriedade que só quem já viu muitas batalhas tem, e disse: Filho, eu já vi Deus fazer coisas que médico nenhum explicou. Já vi ferida feia sumir da noite pro dia. Já vi gente que os doutores desistiram, e Deus levantou. Você vai ver a glória dele. Mas tem uma coisa, não solta a mão dele nem por um segundo. Nem quando a dor apertar, nem quando o medo vier. Segura firme. Aquelas palavras foram como água em terra seca. Não eram só palavras de ânimo. Eram palavras de quem já tinha visto o milagre acontecer. E então veio o dia em que a ferida começou a mudar. Não foi de uma hora para outra, não foi como nos filmes. Foi um processo que só quem estava de olho conseguia perceber. Primeiro, a dor diminuiu. Depois a vermelhidão foi ficando mais clara. A casca que se formava antes, dura e feia, começou a cair sozinha, como se algo novo estivesse nascendo por baixo. Eu olhava no espelho todos os dias, às vezes com medo de me decepcionar, mas cada vez mais com uma esperança que crescia dentro de mim. Até que numa manhã, enquanto me preparava para ir ao culto, passei a mão no rosto e não senti mais aquela aspereza. Olhei bem de perto e vi, a pele estava lisa. Não havia mais sinal da ferida. Só uma marca leve, como se Deus tivesse passado o dedo ali e dito, está pronto. Mas o mais impressionante não foi só a cura física. Foi o que aconteceu dentro de mim. Porque quando Deus toca uma área da nossa vida, ele não para por aí. Comecei a perceber coisas que antes não via. A gratidão tomou conta do meu coração de um jeito que eu não conhecia. Things que antes me irritavam, um irmão que falava demais, um culto que demorava, uma prova no trabalho, agora eram vistas com outros olhos. Porque como posso reclamar de algo pequeno se Deus me tirou de uma coisa tão grande? Como posso murmurar se Ele me deu uma segunda chance? E as orações? As orações. Antes eu orava por obrigação, por rotina. Agora cada palavra que saía dos meus lábios era como se estivesse falando com um pai que eu via face a face. Não eram mais pedidos distantes, eram conversas. Às vezes eu só ficava em silêncio, porque não havia palavras suficientes para expressar o que eu sentia. E era nesse silêncio que Deus falava mais alto. Me mostrava que a cura não era só para mim. Era para que eu pudesse contar a outros que Ele ainda faz milagres. Que Ele ainda ouve o clamor do seu povo. Houve um domingo em que um irmão novo na congregação, um homem já de idade, com o rosto marcado pelo cansaço da vida, se aproximou de mim depois do culto. Ele tinha ouvido o meu testemunho e com os olhos cheios d'água perguntou, você acha que Deus ainda cura hoje em dia? Não precisei pensar para responder. Não só cura, como está curando agora mesmo. Ele não mudou. O que mudou fomos nós, que às vezes duvidamos mais do que confiamos. Esse homem, que se chamava Seu João, começou a frequentar os cultos com mais assiduidade. Pouco tempo depois, ele também teve um testemunho de cura, não de uma doença, mas de um coração amargurado que encontrou paz. Isso me fez entender que um milagre nunca é só para quem o recebe. É uma semente que Deus planta para que outros também possam colher. Mas não pense que depois da cura tudo ficou fácil. Satã não gosta de ver um servo de Deus fortalecido. Veio a tentação do orgulho. Olha como Deus te abençoou, você é especial. Veio a tentação do medo. E se voltar? Veio até a tentação da dúvida. Será que foi mesmo Deus ou só coincidência? Mas foi aí que a palavra de Deus se tornou a minha espada. Cada vez que esses pensamentos vinham, eu respondia com as Escrituras.
O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Salmo 27. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. 2 Timóteo 1:7. Não era força minha. Era o Espírito Santo me lembrando que a vitória já estava garantida na cruz. E as provas não pararam por aí. Pouco tempo depois minha mãe adoeceu. Nada grave, mas suficiente para me fazer lembrar que a fé não é um escudo contra os problemas, mas a certeza de que Deus está conosco neles. E foi ali, ao lado da cama dela, que ouvi o mesmo Deus que me curou agir novamente. Não com um milagre instantâneo, mas com uma paz que invadiu aquele quarto, com irmãos que vieram orar, com um médico que, sem explicar, disse que os exames estavam melhores do que ele esperava. Mais uma vez, Deus mostrou que ele não age só de uma forma. Às vezes, a cura vem como um raio. Outras vezes, como uma chuva mansa que vai molhando a terra até que ela dê fruto. Hoje, quando olho para trás, vejo que Deus não só curou a minha ferida. Ele curou a minha fé, porque antes eu acreditava em Deus. Agora eu o conheço. Não como uma ideia, não como uma doutrina, mas como aquele que seguiu cada passo meu, que ouviu cada suspiro, que enxugou cada lágrima antes mesmo que ela caísse. E isso mudou tudo. Mudou a forma como eu oro, como eu louvo, como eu vejo os irmãos, como eu encaro as dificuldades. Às vezes, quando estou no culto e ouço um irmão clamando por cura, por um emprego, por um filho que se afastou, eu fecho os olhos e lembro daqueles dias em que eu era aquele que pedia. E sinto uma coisa forte no peito, a certeza de que Deus não mudou. Se Ele fez por mim, pode fazer por qualquer um. Não porque eu seja melhor, mas porque Ele é bom. E é isso que me faz levantar as mãos e dizer, com toda a convicção, Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. Porque a fé não é a ausência de dúvidas. É a escolha de confiar mesmo quando as dúvidas vêm. É segurar a mão de Deus e dizer, mesmo que eu não veja, eu vou andar. E é isso que eu quero levar para frente. Não só a memória de uma cura, mas a certeza de que em cada batalha, em cada noite escura, em cada diagnóstico que assusta, Deus está lá. Não como o espectador, mas como aquele que já venceu a morte e que, por amor, nos carrega nos seus braços. Que este testemunho não seja apenas uma história bonita, mas um chamado. Um chamado para que cada um de nós, jovens, adultos, idosos, possamos viver uma fé que não é só de palavras, mas de experiência. Que possamos ser como aquelas mulheres que seguiram Jesus até o Calvário, não de longe, mas de perto, mesmo quando dói, mesmo quando não entendemos. Porque é ali, na presença dele, que os milagres acontecem. Não sempre do jeito que pedimos, não sempre no tempo que queremos, mas sempre do jeito que Deus sabe ser melhor. E quando um dia, lá na frente, eu encontrar o Senhor face a face, quero poder lhe dizer, Senhor, tu me curaste não só do câncer, mas da dúvida, do medo, da incredulidade. E por isso, eu te louvo não só com os lábios, mas com a vida. Porque no fim das contas, a maior cura não é a do corpo, mas a da alma. E essa, só Jesus pode dar. Que Deus abençoe a cada um que ler estas palavras. Que Ele fortaleça a sua fé, renove a sua esperança e lhe dê a certeza de que não importa o que você esteja passando, Ele está contigo. E se Ele está contigo, ninguém poderá contra você. Amém.